Olá, professores, professores coordenadores, sejam todos muito bem-vindos a essa reunião de ATPC. Eu sou Valéria, PCNP dos anos iniciais, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a avaliação de fluência leitora, que foi aquela avaliação que as escolas realizaram no final do ano passado, né, lá no segundo semestre, e cujos resultados eles foram disponibilizados agora, no dia 19 de abril, lá na plataforma CAED. Então, eu vou apresentar esses resultados, nível diretoria de ensino, mas eu vou detalhar também os perfis e os níveis de leitores que a gente encontra ali dentro da plataforma, para que vocês possam depois, num outro momento, né, de ATPC coletiva aí na unidade escolar, fazer uma análise mais detalhada desses resultados, né, numa visão nível de escola, turma e aluno, uma vez que lá dentro da plataforma vocês conseguem ter essa visão, né, desde o geral da unidade escolar até o individual, aluno por aluno. Eu vou então agora iniciar a minha apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, como eu comentei, né, os objetivos da reunião de hoje é contextualizar o processo de aplicação da primeira avaliação de fluência leitora, apresentar os resultados nível diretoria de ensino por meio da plataforma CAED e compreender o perfil do teste da avaliação de fluência leitora para interpretar a leitura desses resultados. E aí, só retomando um pouquinho, né, como que foi o processo de aplicação. Esse teste ele foi realizado com estudantes da rede pública estadual e municipal, foi aplicado nos estudantes matriculados nas turmas do segundo, terceiro e sexto ano do ensino fundamental, e aqui só observando que para a rede municipal foi realizado somente nas turmas do segundo ano. O período de aplicação ele ocorreu de 27 de setembro a 30 de novembro de 2021, o teste foi realizado por meio do aplicativo CAED Avaliação e os estudantes foram avaliados individualmente. O objetivo desse teste, ele visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Vocês devem se recordar aí que os alunos precisaram ler, né, passar por 3 etapas de leitura. A primeira delas, a leitura de palavras, palavras dicionarizadas. A segunda delas, pseudopalavras. E, por fim, um texto narrativo. E como que foi feita a análise dessa leitura? Né? Como que foi a análise desse desempenho? Foram levados em conta aí 3 critérios. O primeiro deles, a velocidade, que diz respeito à realização, né, de uma leitura fluida e sem grandes pausas e dificuldades. A precisão, que é a capacidade de ler corretamente as palavras escritas. Então, dentro daquele 1 minuto que a criança tinha para fazer a leitura, quantas palavras ela conseguiu ler corretamente. E a prosódia, que aponta aí para o uso correto dos aspectos tônicos e rítmicos, né, do discurso. Então, dentro de um texto, por exemplo, a vírgula, né, o uso da vírgula ali para poder fazer a pausa, né, a entonação interrogativa, quando a gente tem ali uma pergunta. Então, são elementos que a gente consegue avaliar dentro da leitura de um texto. E esses 3 critérios, eles foram avaliados acerca do que o estudante leu nessas diferentes etapas que eu já comentei, que foi primeiro, né, a da leitura de palavras dicionarizadas, depois a leitura de pseudopalavras e, por fim, a leitura de palavras dentro de um contexto, né, dentro de um texto curto, onde, finalizada a leitura, o estudante ele precisava responder ali a 3 perguntas relacionadas à compreensão do texto. Para a leitura de palavras e de pseudopalavras, eles tiveram 1 minuto. Para a leitura do texto, o tempo de gravação dessa leitura também foi de 1 minuto, mas ainda que ele não conseguisse ler todo o texto dentro de 1 minuto, ele podia concluir essa leitura
para partir, né, para a resposta das perguntas, mas o tempo de avaliação da leitura de texto foi o que ele conseguiu ler dentro daquele 1 minuto. Então, na leitura de palavras e de pseudopalavras, foram observadas apenas a precisão da leitura e a quantidade de palavras lidas nesse intervalo de 1 minuto, que é o que eu comentei lá atrás, né, que se refere à velocidade e precisão. Já na leitura do texto, além dessa velocidade, dessa precisão, né, da quantidade de palavras, observou-se também o comportamento do estudante em relação às pausas de sentido, que é a prosódia, como eu falei. Então, dentro desse texto, essas pausas de sentido, essa pontuação, a interrogação que algumas vezes aparecia, isso precisou também ser avaliado. E aí nós temos os critérios, né? Os critérios de escolha para essas palavras. Elas não foram escolhidas aleatoriamente. Então, no perfil do teste, como eu já falei, nós tivemos aí os 3 anos de escolaridade sendo avaliados, o 2º, o 3º e o 6º ano. E para todos eles, o que tem em comum é a organização desse teste na perspectiva do quê? Da leitura de uma lista de palavras dicionarizadas, de uma lista de pseudopalavras e da leitura de um texto narrativo. Então, isso foi igual para todos. O que difere entre eles é a quantidade de palavras que o aluno vai precisar ler, né, dentro de 1 minuto, e a complexidade desse texto narrativo. Então, para alunos do 2º ano, por exemplo, eles precisaram ler dentro de 1 minuto 60 palavras e 40 pseudopalavras, e um texto narrativo de complexidade 1. No 3º ano, foi uma lista de 80 palavras, 60 pseudopalavras e um texto narrativo de complexidade 2, uma complexidade um pouco maior. E lá no 6º ano, um número ainda maior de palavras, né? Foram 100 palavras, 80 pseudopalavras, e se manteve aí o texto de complexidade 2. Essa complexidade, né, de nível 1 e nível 2, dentro dos textos, elas foram determinadas a partir de alguns elementos, por exemplo, como a extensão desse texto. A gente, se olharmos lá para o texto do 2º ano, ele é um pouco mais curto do que o texto do 3º e que é um pouco mais curto do que o texto do 6º. Né? Então, essa extensão foi um dos critérios. A sintaxe também foi outro critério para a escolha desse texto, assim como a coesão, né, um texto que seja coeso, léxico, a tipologia desse texto, enfim, foram alguns critérios aí determinantes na escolha, né, de cada um deles. Se pegarmos, por exemplo, o texto do 2º ano, que traz a complexidade 1, ele é um texto curto, ele tem ali, em média, né, 10 linhas, entre 10, 13 linhas, tem uma sintaxe bem simples, com períodos curtos, aqueles períodos na ordem direta, que a gente costuma dizer, né, que é a ordem sujeito, verbo e complemento, que é uma ordem de fácil entendimento ali para o nosso aluno. É uma coesão simples, então é um texto coeso, é um texto simples, tem um léxico bem mais próximo ali da coloquialidade, não é um texto formal, e tem uma estrutura convencional canônica bem marcada, né, os textos de complexidade 1. Além do matemática também, que eles buscaram mais cotidiano e ali mais próximo ao familiar. Isso foram os critérios determinantes para a escolha do texto, mas teve também critérios para a seleção das palavras. Essas palavras, elas não foram selecionadas aleatoriamente. Pensou-se num critério, criou-se um critério para a escolha dessas palavras, e critérios que foram pensados. Né? Então, o primeiro deles foi a extensão dessa palavra. Então, o número de sílabas que tem essa palavra, né? É uma palavra monossílaba, é uma palavra de sílaba, trissílaba ou polissílaba. A tonicidade dessa palavra, a complexidade silábica,
ou seja, a estrutura silábica, né? Se são palavras formadas só por consoante vogal, ou se tem outra forma de composição ali dentro da sílaba, como, por exemplo, palavras com dígrafos, palavras com encontros consonantais, ditongos, por exemplo, né? Que são palavras mais complexas para que o aluno possa estar lendo. E aqui é importante a gente observar que tanto nas palavras dicionarizadas, aquelas palavras conhecidas, né, quanto nas pseudo-palavras, criou-se um critério onde pelo menos as 20 primeiras palavras que o aluno precisava ler eram palavras canônicas. Ou seja, né, o que são as palavras canônicas? São aquelas palavras formadas por uma consoante e vogal, seguindo sempre essa ordem, né? Então, a gente tem a palavra consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, ela não muda. Então, se a gente pensar, por exemplo, na palavra banana, né? Banana é uma palavra canônica, eu tenho ali o ba, na, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, boneca, né? Um outro exemplo, macaco, essas palavras são canônicas. E a preferência por esse tipo de palavra, e logo no início do teste, porque, em tese, né, são palavras com uma menor dificuldade para a leitura devido à sua pouca complexidade ali, né, estrutural. Eu tenho as sílabas simples, né, para essa leitura. E também por conta da familiaridade, né, quando a gente trabalha lá na sala de aula, o Mada, Maria, né, o aluno já tem essa familiaridade aí com essas sílabas. Então, esses foram alguns dos critérios, né, para a escolha dessas palavras. E, por fim, a correspondência regular e irregular, ou seja, a relação direta e indireta, né, que tem ali entre os grafemas e os morfemas. Bom, aqui nós temos um modelo de avaliação do segundo ano com a lista de palavras dicionarizadas. Então, observem que ali as 21 primeiras palavras, né, elas seguem essa ordem que eu comentei, de palavras canônicas, que são palavras formadas por consoante e vogal. E elas também têm ali no máximo, né, dentre essas 20 primeiras, 21 primeiras aí, elas têm no máximo 3 sílabas. Na sequência, né, a partir dessa 21ª palavra, aí sim, começam a aparecer as palavras que não seguem essa disposição, trazendo as palavras com os dígrafos, as palavras com os encontros consonantais, né, os ditongos e as palavras também, e alternando também aí na quantidade de sílabas. A gente passa a ter as monossílabas, as polissílabas, né? Então, a gente olha ali a palavra rã, a palavra são, a palavra pó, né, que tem uma complexidade ali um pouco maior por conta do número de sílabas, por conta da sonorização, da acentuação, mas elas são palavras que acontecem, né, aparecem depois das 20 primeiras. Por quê? Porque esse 1 minuto, né, que o aluno tinha para ler, foi dado foco naquelas palavras onde teria uma complexidade menor. E aqui a gente tem a lista das pseudopalavras também de um caderno do segundo ano. Ela vem numa quantidade, né, um pouco menor, a gente tinha ali 60 no segundo ano de palavras, e aqui são 40 de pseudopalavras, mas ela continua obedecendo esse critério, né, de palavras iniciais na forma canônica e no máximo com 3 sílabas, ainda que sejam palavras que não têm essa correspondência de significado, né, são palavras onde o aluno acaba se centrando exclusivamente nesse processo fonológico, né? Então, quando a gente começa a ler ali latofe, caruga, gicate, nimo, são palavras que não têm um significado, mas que elas obedecem a essa correspondência sonora de forma canônica, né? Então, a gente percebe ali a consoante e a vogal se repetindo aí nessas primeiras palavras. E aí, por fim, a última etapa, né, foi a leitura do texto narrativo.
Então, aqui a gente tem um texto do caderno do segundo ano, como exemplo, né, um texto de complexidade 1, de nível 1, e onde, a partir dessa leitura, o aluno precisou ali responder a 3 perguntas de compreensão do texto. Bom, então, a partir da leitura, né, dessas palavras e desse texto, a correção desses áudios, eles foram estabelecidos em 3 perfis. Então, criou-se aí 3 perfis de leitor: o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. A gente pode dizer que são 3 macro perfis. E por que macro perfis? Porque vocês vão ver depois lá na plataforma, e eu vou falar também logo mais adiante, que o perfil pré-leitor, ele se subdivide em 6 níveis, no que diz respeito aí à característica da leitura realizada pela criança, né? Então, dentro desse nível pré-leitor, eu ainda tenho outros 6 níveis. Mas se olharmos apenas para esses 3, né, para esse macro, o que nós temos aqui? O pré-leitor, que é o estudante que não dispõe de condições mínimas para realizar a leitura oral, ainda que de palavras isoladas. Isso quer dizer o quê? Que são alunos que não se apropriaram dos princípios ainda que organizam o sistema alfabético de escrita, ou seja, são aqueles alunos ainda não alfabéticos, né? Eles não dispõem de condições para realizar a leitura oral. Eles apresentam muitas dificuldades ainda relacionadas a esse processo de decodificação das palavras, principalmente relacionadas à associação de consoantes e vogais, né, que é o valor sonoro, né, da palavra. Eles reconhecem as letras, mas eles não identificam a sonoridade dessas letras. O leitor iniciante, que é o estudante que lê palavras e pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada, em um padrão de leitura silabada. Então, são os alunos que, embora eles consigam ler as palavras e até pequenas sequências textuais, eles realizam de forma muito vagarosa, muito lenta, aquele aluno que tem ainda muita dificuldade nessa questão da decodificação. Ele decodifica, mas de uma maneira ainda muito sofrida, então ele lê muito vagarosamente, né? É um padrão ainda de leitura silabada, com excesso de pausa, e que acaba, de certa forma, comprometendo aí a compreensão daquilo que ele está lendo. Então, esses estudantes, ele até tem a apropriação das regras, né, que organizam o sistema de escrita alfabética, mas eles ainda apresentam dificuldades com a base ortográfica. E o leitor fluente é o estudante que já venceu os desafios relacionados à decodificação das palavras e, por isso, lê de modo mais automático. Então, esses são os alunos que dominam a decodificação das palavras e, por isso, eles conseguem ler mais rapidamente, né? O que permite aí até dedicar mais esforço na questão da compreensão do que ele está lendo. E aqui, eu acho importante observar que nesse perfil, embora sejam classificados os estudantes já alfabetizados, né, no perfil de leitor fluente, isso não quer dizer que eles são proficientes, né? Um leitor fluente não é o mesmo que um leitor proficiente em leitura. E por quê? Porque o leitor fluente, ele basicamente, ele está abrangendo aquelas crianças já alfabéticas. Mas sabemos que temos ali uma grande parcela desses alunos que tem ainda, que apresentam ainda um comprometimento né, no que diz respeito à pontuação. E a pontuação, ela é muito importante no momento da leitura de um texto, né? As pausas, a entonação da leitura, isso, a pontuação, ela vai construindo. Então, o aluno que ele é alfabético, né, que ele já domina ali a questão da decodificação, nem sempre ele tem esse conhecimento em pontuação. Então, lembrando isso, que um leitor aí fluente não é necessariamente um leitor
proficiente, né? Então, lá mais na frente, a gente vai até sugerir algumas atividades que podem estar sendo desenvolvidas aí quando a gente chega no nível de um leitor fluente, não achar que, nossa, o aluno já é um leitor fluente, ele já chegou, né, no último nível, não. Assim como a gente tem um aluno alfabético que ainda tem muita coisa para oferecer a ele, há um leitor fluente também. Bom, agora olhando para o acesso aos resultados na plataforma, então como que a gente acessa, né, esses resultados? A consulta ela está disponível lá na sede, dentro do menu pedagógico CAED. Uma vez que vocês realizam o login lá na sede, é só acessar a plataforma CAED e entrar aqui no card Resultados. Dentro de Resultados tem a aba da fluência leitora, aí seleciona a fluência leitora e o ano de 2021. Aqui você já consegue consultar os resultados da escola, né, nas 3 séries avaliadas. Então, é só selecionar ali a série que vocês querem estar olhando, se é o 2º ano, o 3º ano e um 6º ano. E aí, vocês têm todo o resultado da escola, como no geral, mas tem também o resultado por nível de turma e por aluno. E esses resultados, é importante que a gente olhe para eles nessa dimensão, né, numa visão do macro para o micro. Isso faz com que a gente consiga entender como que está acontecendo essa evolução. Então, hoje eu apresento aqui os resultados da diretoria de ensino. Lá no sistema, vocês conseguem olhar para os resultados da unidade escolar como um todo, e conseguem também olhar para o resultado de uma turma e, dentro dessa turma, olhar o resultado individual, aluno por aluno. Então, fazer essa análise, né, do desempenho partindo da visão geral para uma visão detalhada. Isso é muito importante. Bom, então, como que ficou esse desempenho geral da diretoria de ensino? Porque, enquanto diretoria, a gente tem o nosso desempenho, né, que abrange aí as 21 escolas que nós temos com os anos iniciais. Então, olhando para a participação dessas crianças na avaliação, a taxa de participação, tanto do 2º quanto do 3º ano, ela foi de 86%, com uma média aí em torno de 2.400 alunos que participaram do teste. É um percentual até significativo, porque levando, né, em consideração o período que essa avaliação ocorreu e o momento pandêmico também que estávamos, 86% de participação é um número bem relevante. Temos aqui o número previsto, né, e o número efetivo de participantes, e temos aqui estudantes sem informação. O que seria esse estudante sem informação? É aquele que não foi possível fazer a leitura desse áudio. Então, é um estudante que possivelmente ele participou, né, do processo, mas que por algum motivo esse áudio não foi possível de ser avaliado. O percentual de estudante por perfil leitor. Então, como eu comentei, né, dentre aqueles 3 perfis do pré-leitor, do leitor iniciante e do leitor fluente, como que fica aqui a representação gráfica, né, dos nossos estudantes de 2º e 3º ano? Então, no nível pré-leitor, nós tivemos aí 56% de crianças no 2º ano e 30% no 3º ano. Aqui no 2º ano chama atenção, né, é um percentual alto aqui de crianças, 56%. Então, quando a gente olha lá para o pré-leitor, que nós vemos que são as crianças que ainda não têm, né, aquisição alfabética, então isso chama a atenção e nos preocupa. O leitor iniciante são 37% no 2º ano e 55% no 3º ano. E o leitor fluente, que é aquilo que a gente deseja chegar,
7% no segundo ano e 15% no terceiro ano. Lembrando que isso diz respeito àquele percentual lá de 86% de participação, né, dos nossos estudantes. E para entender como essa distribuição ela é feita, né, como que eu consigo distribuir um aluno num perfil de pré-leitor, de leitor iniciante ou de leitor fluente, a gente precisa conhecer o cálculo, né, que foi realizado para a distribuição dos estudantes em cada um desses perfis. Então, como que isso foi organizado, né, como que foi calculado? O pré-leitor, ele, como eu já falei, ele vai se subdividir em 6 níveis, né? Mas basicamente, o aluno que se encontra no nível de pré-leitor é aquele aluno que leu corretamente até 10 palavras e 5 pseudopalavras, daquela lista de palavras que ele tinha para ler. Então, o aluno que conseguiu ler até 10, né, de palavras dicionarizadas e até 5 de pseudopalavras, ele entra como um pré-leitor. O leitor iniciante é aquele que corresponde a uma leitura de acima de 10, né? Então, ele consegue ler mais do que 10 palavras e mais do que 5 pseudopalavras. Só que também entra aqui a questão agora da avaliação do texto narrativo. Então, além dele conseguir ler mais de 10 e 5 palavras ali, ele não consegue, no caso, ler mais do que 65 palavras com 90% de precisão no texto. Os textos narrativos, eles também tinham ali uma média de palavras, que girava em torno ali de 150, mais ou menos, tá? Dentro do texto, era em torno de 150 para um segundo ano. Para um terceiro ano, me parece que eram 180, mais ou menos. Então, dentro dessas palavras, no nível de leitor iniciante, ele precisava ler com precisão pelo menos 65% dessas palavras. E o leitor fluente é aquele que conseguiu ler mais do que 65 palavras ali com precisão nesse texto, né? Então, eles criaram esses critérios aí de quantidade, está mais relacionado ali à quantidade, né, de palavras que essa criança conseguiu ler dentro de 1 minuto, para poder classificar nos níveis de pré-leitor, nos perfis, desculpa, né, no perfil de pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. Só que, como eu falei, dentro do nível do pré-leitor, a gente ainda encontra essa subdivisão, né, de 6 níveis. E nós temos o percentual de estudante dentro de cada um desses 6 níveis também. A subdivisão, né, desses níveis, ela acontece apenas nesse perfil, tá, do pré-leitor. Ela não acontece nos outros perfis. E ela se refere basicamente à característica da leitura que foi executada por essa criança. Então, dentro desse perfil, nós temos aquelas crianças, né, que leem em média 10 palavras, como eu comentei, e que atendem, né, aquelas questões de velocidade e precisão. Mas antes disso, antes dessa criança que conseguiu ler pelo menos 10 palavras, nós temos aquelas que não conseguiram nem as 10 palavras, né? Ou não leram, ou leram menos, ou leram de forma com mais dificuldade. Então, existem aí características de leitura de estudantes que não conseguem ler corretamente, né? E como que a leitura, e como que acontece, então, a leitura desses estudantes? Por isso que foram criados esses níveis aí dentro do pré-leitor. E olhando para os nossos resultados, nós percebemos aí uma distribuição, né, dentro desses níveis, que vai de 4% a 13% no segundo ano e de 0 a 9% ali no terceiro ano. Em termos totais, são 658 alunos no segundo ano
e 370 alunos no terceiro ano que se encontram aí distribuídos nesses diferentes níveis de pré-leitor. E a gente consegue aqui observar também que existe uma queda, né, quando a gente olha no percentual, comparando os dois anos, entre o segundo e o terceiro ano, a gente percebe que tem uma queda, o que de certa forma é bem positivo, porque isso sinaliza que esses alunos eles estão avançando, né, ainda que estejam atrasados em relação às questões de alfabetização, mas eles estão avançando, porque a gente percebe essa queda aí no percentual dos níveis. E para entender, então, né, como que esses alunos estão divididos dentro do nível 1 ao nível 6, aqui nós temos a descrição, né, do que representa cada um deles dentro do que aquele estudante foi capaz de reproduzir lá na leitura das palavras. Então, no nível 1, são os estudantes que não leram, aqueles que foi atribuído lá pelo corretor a situação não lida, né? E isso em todas as palavras, tá? É aquele aluno que não conseguiu ler nada, nenhuma palavra. São os alunos que participaram do teste, né? Eles estiveram ali presentes, mas não conseguiram fazer a leitura de nenhuma palavra. No nível 2, ele corresponde aos estudantes que eles dizem as letras, né? Diz letras, diz sílabas ou palavras até diferentes daquelas que foram apresentadas na lista, né? Então, são os alunos que inventaram palavras, né? Palavras que não existiam ali naquela lista. O nível 3 são os alunos que nomeiam letras de forma isolada, né? E eles não fazem a leitura da palavra, mas eles reconhecem as letras e acabam nomeando de acordo com o alfabeto. Então, é aquele aluno que ele não conhece, né? Se eu peço para ele ler a palavra, por exemplo, banana, ele não consegue, mas ele reconhece a letra B, ele reconhece a letra A, por exemplo. Então, ele vai nomeando de acordo ali com o alfabeto. O nível 4 é o estudante que omitiu, substituiu ou inseriu fonema ou sílaba nas palavras. Ou seja, ele entra aqui na avaliação do corretor como um outro tipo de erro, né? Que ele, na verdade, ele faz uma omissão ou uma substituição ali da sílaba. E o nível 5, ele corresponde aos estudantes que fazem uma leitura silabada, né, das palavras. E aí a gente finaliza com o nível 6, que é aquele estudante que conseguiu ler, né, corretamente até 10 palavras ou 5 pseudopalavras. Então, percebam que aqui a gente tem, né, essa diferenciação desde aquele aluno que não leu absolutamente nada, que está lá no nível 1, até o aluno que conseguiu ler, embora ainda, né, pouquíssimas palavras ali, dentre um universo de 60 para o segundo ano, ele leu apenas 10, mas nós temos níveis aqui diferentes para essas características de leitura dos nossos estudantes. Bom, então agora, olhando para esses resultados, né, a gente precisa partir agora para a compreensão, né, dessa fluência. Então, quais as intervenções pedagógicas, né, que podem ser feitas para garantir que o meu aluno ele avance dentro de um tempo, né, certo, para que ele tenha aí o sucesso na trajetória escolar. Então, não basta a gente só olhar para esse resultado, mas é preciso agora propor intervenções, propor meios para que esse aluno avance. Então, algumas sugestões aqui que a gente coloca, algumas possibilidades de intervenção e estratégia para o trabalho com o perfil do pré-leitor. No pré-leitor, ainda, né, que as crianças elas não saibam ler, elas podem e devem explorar, né, materiais diversos. O que seria isso? Explorar livros de literatura,
revistas, história em quadrinho, dicionário, enfim, né? Existe um universo de materiais aí que essa criança pode estar explorando, ainda que ela não saiba ler, mas ela precisa estar entrando em contato com esses materiais. Devem também frequentar sistematicamente a sala de leitura. Assim também, não só frequentar, né, a sala de leitura, mas elas também precisam ouvir, né, ouvir textos, muitos textos lidos pelo professor. Esses estímulos, eles são fundamentais para que o aluno ele compreenda o uso social da leitura. Então, frequentar uma sala de leitura, ouvir a leitura pelo professor, isso já começa a desenvolver nele não só a questão do comportamento leitor, mas também o uso social dessa leitura. Uma outra atividade que o professor pode estar oferecendo, né, são as atividades que permitam ao aluno conhecer, compreender e utilizar o alfabeto nas suas diferentes formas de apresentação. Ou seja, atividades que sistematizam as correspondências do som e grafia. Né? Isso pode ser feito, gente, de uma maneira bem tranquila, que é através de brincadeiras. Então, quando eu ofereço, por exemplo, um jogo do dominó para essa criança, né, e ali no dominó eu tenho a gravura e eu tenho a palavra, ele já começa a fazer, né, essa correspondência ali do som e da grafia. E, por fim, aí, o que pode ainda ser realizado são atividades que possibilitem a exploração de rimas, acréscimo e subtração de sons para formar as novas palavras, variação da posição das letras na escrita das palavras, colocação de palavras em ordem alfabética e a comparação entre palavras ouvidas e palavras escritas. Agora, pensando, né, num perfil de leitor iniciante, o que a gente pode estar oferecendo? Como as crianças nesse nível, elas já leem textos curtos e simples, né? São crianças que dominam aí algumas estratégias de leitura, como a localização da informação, por exemplo, a gente sugere que se intensifique o trabalho com a diversificação de gêneros textuais. Por quê? Porque isso possibilita a ampliação da compreensão na leitura do texto e a relação quanto à sua estrutura. Então, quando a gente oferece uma gama de textos, né, de gêneros textuais diferentes para esse aluno, a gente está favorecendo essa questão da diversificação e ampliando a compreensão da leitura no texto no que se refere à sua estrutura. E para o desenvolvimento, né, da velocidade da entonação na leitura, o professor ele pode explorar estratégias como a leitura em voz alta, recitação de poesias ou interpretação cênica de histórias escritas. Então, aqui no caso, o leitor iniciante, ele precisa também estar sendo explorado aí na questão da velocidade da entonação, né? Ele pode já ter até o domínio das questões de decodificação de palavra, mas a gente precisa agora investir nesse desenvolvimento de velocidade e de entonação. E aí a leitura em voz alta, quando a gente coloca um aluno para recitar uma poesia, a gente está trabalhando com esses elementos. E também a exploração das relações grafofônicas em diferentes palavras, ou seja, né, explorar os grafemas, né, cujo valor sonoro ele varia de acordo com a posição que ele está na palavra. Então, por exemplo, a gente tem a letra S, que dependendo da palavra, dependendo do valor posicional que esse S está na palavra, ele tem um som diferente. Então, na palavra sapo, por exemplo, né, eu tenho sapo, o S do sapo, casa, lápis, né, a gente tem uma correspondência aí sonora diferente. Então, mostrar para esse aluno que existe uma variação quanto ao valor posicional de letras e que essa variação acaba, sim, representando, né, sons diferentes. E, por fim, para o aluno que lê aí com fluência, é importante a gente reforçar
as atividades que possibilitem o desenvolvimento dos elementos prosódicos. O que seria isso? Trabalhar o ritmo da leitura, né? A entonação, as variações de altura da voz, o emprego correto da acentuação tônica e até mesmo a velocidade de fala. Sugere-se também atividades aí que permitam expandir as capacidades relativas ao letramento, e aí envolvendo a compreensão e o uso de textos variados, né, com estruturas mais complexas e até com temas mais diversos. E importante também criar situações significativas para oportunizar a leitura em voz alta. Então, a leitura em voz alta, ela colabora muito para o desenvolvimento desses elementos prosódicos, né? Por quê? Porque ela confere a expressividade na leitura, ela contribui para essa compreensão do texto. Então, quanto mais o aluno lê em voz alta, claro que a leitura é silenciosa, ela vai anteceder, mas oportunizar situações, né, onde o aluno possa ler em voz alta, ele vai desenvolvendo esses elementos aí expressivos, né, e prosódicos que a gente só consegue por meio da leitura de um texto. E, por fim, é bom lembrar que o aluno no perfil de leitor fluente é o aluno que já venceu, né, como eu falei lá atrás, ele já venceu os desafios relacionados à decodificação das palavras, e por isso ele acaba lendo mais rapidamente. Mas ele pode, sim, estar apresentando, ele ainda pode apresentar um comprometimento no que diz respeito à ortografia. Então, o professor, né, os professores aí devem estar conscientes de que é preciso estar sempre continuando a ensinar a ler, né? A gente não pode parar. Então, para isso é preciso oferecer atividades que possibilitem o trabalho com as regularidades e irregularidades ortográficas. Isso pode ser feito por meio de jogos, né? Jogos ortográficos, pode ser feito por meio de palavras cruzadas, charada, caça-palavras, enfim, tem uma infinidade aí de atividades que a gente pode estar trabalhando essas questões de regularidades e irregularidades. E, bom, agora já partindo quase aí para o final da nossa reunião, nós já temos para esse ano uma previsão de data para a aplicação do segundo teste da fluência leitora. Então, tanto a rede estadual, né, quanto as redes municipais, elas participarão desse processo aí a partir do dia 15 de agosto, que é a previsão, né, a previsão de data de início, 15 de agosto. Mas, caso haja alguma mudança aí, né, nessa data, vocês serão avisados, né, com antecedência, claro, mas é importante que a gente já se organize, né, se organize a partir daí, porque a gente sabe que o detalhe e a especificidade que é a aplicação desse teste, e ela é grande, né? Tem uma especificidade bem grande. Então, quanto mais cedo, né, a gente começar a se preparar, eu acho que mais tranquilo vai ser todo esse processo. E o público-alvo, ele continua o mesmo, né? O mesmo que foi lá em 2021, são os estudantes do segundo, terceiro e sexto ano para a rede estadual e apenas o segundo ano para a rede municipal. Bom, já encerrando, eu quero deixar aqui para vocês 3 sites como sugestão de consulta, onde vocês podem buscar mais informações a respeito aí do trabalho com fluência leitora e de como desenvolver estratégias para melhorar, né, esse processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Nós temos aqui, nesses endereços, algumas sugestões aí de atividades que eu acho bem bacana para vocês estarem se aprofundando e consultando aí depois. Bom, pessoal, com isso eu encerro a nossa reunião. Eu espero ter conseguido aqui contribuir, né, com um pouquinho para a leitura desses resultados, para o entendimento, né, do que se refere lá ao aluno pré-leitor, o aluno leitor iniciante, o leitor fluente, o que se enquadra em cada um daqueles níveis. Então, eu espero que isso tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, para quando for fazer a leitura dos resultados da escola, isso não seja um complicador.
Mas, de qualquer maneira, esse material ele vai ficar disponível lá no nosso repositório, né, dos anos iniciais, no nosso Bitly. Então, caso vocês precisem recuperar alguma informação, vai estar lá disponível. E, bom, com isso eu já me despeço. Eu desejo a todos vocês aí um bom trabalho, que vocês consigam realizar uma análise aí tranquila, né, e que vocês tenham aí boas experiências depois para nos contar, tá bem? Então, bom trabalho a todos vocês e até a próxima.